Vamos conversar com a Mila Burns agora. A gente vai falar do embaixador brasileiro na Ucrânia, Norton de Andrade Melo Rapesta, que se reuniu com o chefe de gabinete do Zelensky para discutir o reforço das relações entre os dois países. E nesse encontro eles decidiram então que o embaixador da Ucrânia no Brasil deve começar o trabalho já nos próximos dias. Mas a Mila vai detalhar melhor isso para a gente explicar direitinho o que significa esse encontro e quais são esses trabalhos então. Mila, bom dia para você. Bom dia, Vivi. Pois é, a notícia oficial vem do governo ucraniano e durante esse encontro eles falaram muito da importância do diálogo entre os dois países nesse esforço pela paz. É interessante a gente ver aí como essas várias tentativas do presidente Lula de abrir um diálogo entre Ucrânia e Rússia não levaram ninguém a lugar nenhum, não chegaram a nenhuma conclusão, mas deixaram o Brasil, no fim das contas, em uma posição, por um lado, delicada, por ele insistir muito nisso, mas, por outro, uma posição que lembrou o governo ucraniano também o fato de que o Brasil tem sido um parceiro importante nessas iniciativas pela paz. Em maio, a gente lembra, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, durante a visita a Kiev, eles já tinham informado a aprovação do vice-chanceler da Ucrânia, o Andriy Melnik, como embaixador da Ucrânia no Brasil. Ele é um cara extremamente polêmico. O último tweet dele, ou X, sei lá como é que a gente chama hoje, mas foi justamente direcionado ao Elon Musk, falando um palavrão daqueles para ele, tudo em relação à questão da guerra da Ucrânia, falando vai para aquele lugar e esse é o meu gesto diplomático para você. Ele foi embaixador da Alemanha e foi demitido em 2022 também por causa de uma polêmica, por ter feito comentários bastante polêmicos na Alemanha, dizendo que um líder ultranacionalista ucraniano não tinha nada a ver com o Holocausto, não tinha nada a ver com a morte de judeus. Então é uma pessoa, é um diplomata bastante nacionalista, inclusive no Twitter dele ele bota lá em cima, minhas opiniões são minhas e não necessariamente refletem as opiniões do governo ucraniano, que é muito curioso, vindo de um oficial diplomata de um governo, né? Então, a gente está acompanhando com bastante atenção o começo do trabalho desse embaixador no Brasil. A gente já sabe que o embaixador do Brasil na Ucrânia, o Norton de Andrade Rapesta, tem sido um embaixador muito ativo, tem se reunido constantemente com o governo ucraniano. Então, agora é esperar essa recíproca, né? Como é que vai ser a chegada desse embaixador e, na verdade, o começo mesmo, levantar as mangas aí, como é que vão ser as ações do embaixador da Ucrânia no Brasil, Vivi. E você vai comentar com a gente também aqui rapidamente, Mila, por favor, a demissão do ministro da Defesa neste domingo, né? Do ministro da Defesa do Zelensky, né? Pois é, a gente está vendo esse tipo de movimentação e o Zelensky falando num anúncio diplomático, mas as movimentações no Ministério e na questão das Forças Armadas ucranianas tem sido tremenda, principalmente, eu acho, por causa dessa contraofensiva ucraniana que foi muito mais lenta do que o que a gente imaginava e muito menos bem sucedida do que se imaginava, né? O Zelensky disse numa coletiva de imprensa que é hora de ter um novo líder, é hora de ter uma nova estratégia e por isso o Reznikov, que era conhecido aí, era a cara das Forças Armadas da Ucrânia nos últimos 19 meses, né, pelo menos, em que a gente está acompanhando essa guerra, foi afastado. Agora, não é só por causa da contraofensiva, tá? A popularidade das Forças Armadas da Ucrânia está em queda livre, principalmente por causa de escândalos de corrupção envolvendo contratos nas Forças Armadas. São dois escândalos principais. Um deles de homens que teriam dado propina para não servirem nas Forças Armadas e um outro de superfaturamento, mesmo na venda, inclusive, de comida, repolho, ovo, vários itens que teriam sido vendidos para as Forças Armadas por 2, 3 vezes o preço que eles têm de valor no mercado, de fato. Então, foram escândalos que pegaram muito mal. O Zelensky não culpou diretamente o antigo ministro, não falou que a culpa era do Reznikov, mas deixou aí em aberto que é preciso uma interação maior com a sociedade, inclusive. Essa é, sem dúvida, a maior mudança desde a invasão da Rússia, desde o início dessa guerra. O Zelensky não quis dizer por que agora isso é importante, mas com certeza isso está muito ligado a esses dois escândalos de corrupção aí que estão pegando mal pra caramba. Agora, o novo líder, que é o Umurov, já foi apontado, anunciado pelo Zelensky, agora precisa ser ainda aprovado pelo parlamento, mas essa aprovação deve ser mesmo uma formalidade. Ele é um parlamentar, mas ele é um parlamentar muçulmano ucraniano, então também tem um traço aí interessante que, de certa forma, acena para a relação aí com a Crimeia. Ele tem sido
líder muito importante nas relações, no diálogo com a Rússia, fez parte das propostas de paz que no final não deram em nada, mas é uma figura que tem muita presença aí nessas discussões em relação à Crimeia. Então, é mais um novo líder aí nessa guerra para a gente acompanhar, mas que vai ter um desafio muito grande pela frente, porque o progresso com certeza vai continuar sendo muito devagar. E ainda tem a questão das chuvas de outono, né, que tornam tudo muito mais complicado. O campo de batalha se transforma num lamaçal. E assim a gente já passa de 1 ano e meio de guerra, minha gente.